Continuando o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje vou meditar no capítulo 24, mas eu vou fazer uma oração. Senhor, aqui está o capítulo 24 do livro Atos dos Apóstolos, que o Senhor nos dê uma luz, que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor me ilumine, Senhor, para eu poder levar essa palavra, explicando essa palavra, mas que o Senhor nos dê entendimento, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então aqui nós vimos que no capítulo anterior, Paulo ele foi levado agora para Cesareia para ser julgado por um governador chamado Félix. E aqui no final do capítulo 23 nós vimos que Paulo chega realmente lá diante de Félix, mas Félix está esperando que os acusadores cheguem para poder acusar a Paulo, porque ele quer saber qual tipo de acusação, por que aquele homem chamado Paulo está sendo acusado. Então nós vamos ver aqui. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, então agora é o sumo sacerdote que vai vir para Cesareia para acusar Paulo diante do governador Félix. Desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Félix, ao governador Libelo contra Paulo, ou seja, apresentaram um dossiê contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo, o orador que tinha vindo junto com Ananias, os acusadores, passou Tértulo a acusá-lo, ou seja, acusar a Paulo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a sua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem, ou seja, que Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Aqui quando ele diz com o intuito de julgá-lo, eles prenderam Paulo, mas a gente viu que a conspiração era para matá-lo. Aí ele está dizendo aqui que agora, diante do governador, estão dizendo que eles não, tinham prendido Paulo com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. No versículo 7. Mas sobrevindo o comandante Lísias, ou seja, aquele comandante que tinha mando a carta para o governador Félix, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à sua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então aqui nós vimos que primeiro vêm os acusadores de Paulo e acusam, Paulo diante do governador. Aí agora nós vamos ver a defesa de Paulo. Versículo 10 diz assim: Paulo, tendo-lhe o governador feito um sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Começa Paulo dizendo: Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, ou seja, segundo o caminho que é Jesus, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas,
tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Versículo 17. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ou seja, aqui Paulo vai fazer a sua defesa diante daquele governador, dizendo por que estava sendo julgado, porque não tem acusação, não tinha provas. Eles estão acusando Paulo de uma coisa da seita, que eles diziam que Paulo estava agitando, era um agitador da seita dos nazarenos. E Paulo está dizendo que não, que ele apenas defendia a ressurreição, que assim também como eles acreditavam na ressurreição. Ou seja, Paulo está dizendo que não estava blasfemando, que não estava fazendo nada, que ele tinha consciência pura diante de Deus e dos homens. Então Paulo ele está fazendo a sua defesa diante daquele governador. Então no versículo 22, aí vamos ver o que é que Félix vai falar. Diz assim: então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, ou seja, Félix já tinha ouvido falar, né, de Jesus, porque ele diz que ele, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, que era Jesus, adiou a causa, dizendo: quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Quer dizer, este homem chamado Félix, primeiro, ele não faz o julgamento, ele não julga, embora ele tenha até algum conhecimento do caminho, conhecimento da ressurreição de Jesus Cristo, mas ele faz um adiamento do julgamento, diz que vai se inteirar melhor, mandando chamar o comandante Lísias, aquele que escreveu a carta para ele, e depois, no julgamento seguinte, ele chama a sua mulher, Drusila, que era judia, né? E passa a ouvir a Paulo a respeito da fé. E Paulo faz uma pregação, né? E faz uma dissertação acerca da fé em Jesus Cristo, disserta também do juízo vindouro. E quando Paulo começa a falar sobre isso, o governador fica amedrontado, com medo, né? E manda que Paulo se retire, mas manda que Paulo fique preso. E Paulo fica 2 anos preso ali, sem ter a decisão desse homem, desse governador. Ele não dá uma decisão. Ele mantém Paulo preso porque ele quer agradar aos judeus. E esse homem que vai substituí-lo, que é o chamado Pórcio Festo, esse é que vai definir a condição de Paulo naquele lugar, né?
Então, o que é que nós aprendemos aqui no capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Aqui nos ensina que Paulo, ele, mesmo passando por tanta injustiça, enfrentou tanta injustiça, mas ele continuava defendendo aquilo que ele acreditava, né? Porque ele veio ele foi acusado ali de Ananias. O Tértulo, que era o orador lá do Sinédrio, chega acusando Paulo, mas Paulo, ele tem uma sabedoria, né? Ele vai fazer a sua defesa, ele apresenta a sua defesa com sabedoria, tanta sabedoria de Paulo, que o próprio governador, no final aqui nós vimos que ele ficou amedrontado com as palavras que Paulo proferia, né? Mas por quê? Porque Paulo tinha a sabedoria para falar diante daquele homem, né? Porque a própria palavra de Deus diz que nós não devemos ter medo de falar entre governadores, entre pessoas de alto nível, pessoas importantes aqui nesse mundo. Porque quem coloca as palavras na nossa boca é o próprio Jesus. Então nós não devemos temer de falar com ninguém, porque a sabedoria que vem do alto, aquele que tem Deus, que está nos caminhos do Senhor, é o próprio Jesus que dá as palavras para que a pessoa possa falar. E aqui Paulo teve toda essa sabedoria ali diante daquele governador, né? E Paulo, ele sempre se esforçou, né, para viver de forma íntegra diante de Deus. É tanto que ele diz ele diz que ele tem a consciência pura diante de Deus e pura diante dos homens, ou seja, ele se esforça para viver de forma íntegra diante de Deus, e assim também que nós devemos ser puro na nossa consciência, termos a nossa consciência limpa, tranquila, tanto diante de Deus como diante dos homens, mesmo que quando nós somos injustamente acusados. Quando alguém levanta calúnia contra nós, contra a nossa vida, a nossa pessoa, né? Então nós não devemos temer, porque se nós estamos com a nossa consciência limpa e tranquila, nada pode. O inimigo, ele é acusador. Satanás, ele usa pessoas para nos acusar. Mas, mesmo nós sendo injustamente acusados, assim como Paulo foi aqui, ele se manteve tranquilo, né? E dando o seu testemunho, né? Ele não recuou, ele continuou dando um testemunho corajoso. Ele teve um testemunho corajoso. Ele não escondeu sua fé, mesmo diante das autoridades hostis naquela época. Ele falou com clareza, com segurança e com esperança, sobre a esperança cristã, sobre a justiça de Deus e sobre o juízo que viria. Ele não teve medo. É tanto que quem ficou com medo foi o próprio governador. Então, o que é que nós vimos aqui? Que Paulo, mesmo diante das acusações, Paulo não retrocedeu a sua fé. Ele continuou firme, convicto na sua fé. E é isso que nós aprendemos com esse capítulo 24, que nós devemos manter firme a nossa fé, mesmo diante de situações hostis. Amém?